escola, e aí a gente começa então a ter as escolas no período noturno. E as escolas no período noturno bombava naquele momento, assim, com muito aluno no período noturno estudando. Hoje a gente não tem mais isso, né? A gente já tem, a população diminuiu, a população jovem hoje já não é tão grande, mas naquele momento as escolas estavam Era muita crescendo. gente que precisava trabalhar também, né? Era muita gente que precisava trabalhar, né? Era uma demanda grande. Eu costumo dizer assim, a minha geração é uma geração que nós tivemos dificuldade para entrar na escola, para ter emprego também, porque a gente era uma população grande, e nós vamos ter problema na aposentadoria, porque nós vamos ter muita gente idoso e pouca Que gente. aposentadoria, acabar com a nossa É aposentadoria. isso, né? Se tiver tudo parado até lá, a gente ainda está no lucro, se não mexer mais. É verdade, porque a aposentadoria ficou difícil. Esse dia teve um sindicalista que eu perguntei qual que era o tempo médio, que eu comecei a trabalhar aos 12 anos, tive o primeiro registro de carteira aos 15, 16 anos. Aí ele fez as contas com a minha idade, que eu teria que ir até 75, sei lá, uma coisa assim. Mas, nossa senhora, ficou difícil Não, demais. ficou difícil. O meu primeiro registro também é com 17 anos, que eu comecei com o registro, Com, né? é, Mas a gente, hoje eu passo as contas, assim, como professora, que tem, a gente tem aposentadoria especial, mesmo assim eu teria que me aposentar aos 62 anos. 62 anos, 62 com anos, aposentadoria especial e tudo. com aposentadoria especial e tudo. O problema não é nem só esse, né? O problema é como que eu chego lá, como que eu consigo trabalhar nesse período. Assim, a educação ela é muito Eu cansativa, fui, né? faz tempo isso já, uma amiga professora viu eu tocando uma música do Claudinho Bochecha, aquela, enfim, não me lembro agora a música, pediu que ia ter uma festa com os alunos, e ela pediu para mim ensinar as criancinhas para fazer a apresentação, e eu fui acompanhar. Tudo crianças entre 4 do jardim, um ou dois, sei lá, mas tudo pequenos, todos pequenos. Eram 25. Quando eu cheguei, eu não consegui tocar o violão, veio todo mundo em cima de mim, todo mundo queria pegar o violão, todo mundo queria passar a mão nas cordas, todinho. Eu falei para ela, como que você aguenta isso aqui? É isso. Como que você... Eu enlouqueci em meia hora que eu fiquei. Quase, quase que eu coloquei todo mundo de castigo. Olha, eu vim aqui no caminho e vinha lembrando de algumas histórias da escola, ainda vinha pensando assim. Eu me lembro uma vez que eu falei para o diretor da escola, assim, era o diretor Anestardo. Eu falei, diretor, vamos plantar umas árvores aqui tinha um pátio enorme na escola no Resveloso. E ele falou, é melhor não, porque se a gente coloca a árvore aqui, os meninos sobem na árvore, caem e quebram o braço. E aí, e aí, tá, eu falei, não concordo com isso, né? 2 dias depois, estávamos nós na sala dos professores, ali, das professoras. A gente olha pela janela, tá o Rafael, que era um aluno nosso, em cima do telhado, foi buscar uma bola. Né? Nossa. Essa é a vida na escola. Tem uma outra escola que tem um pé de manga. Todos os anos o vizinho reclama que os alunos jogam manga do outro lado, né? E a gente faz um trabalho, olha, não é para jogar manga, e mesmo assim o vizinho no outro ano muda aluno, tem a mesma história. A vida na escola é essa, né? Todos os É uma anos aventura. é uma Mas aventura. olha, as salas de aulas, elas sempre são lotadas. Né? Demais, E demais. aí, enquanto um senta, outro levanta, um fala, outro grita, outro chama a professora. Nossa, A gente perde, em média, 10 minutos na aula para poder acalmar e colocar todo mundo assim, olha, senta todo mundo, vamos... Vamos abrir o livro. Vamos abrir o livro, é tipo isso. Eu não costumo trabalhar muito com o livro, mas mesmo assim eram uns 10 minutos para acalmar, para a gente poder relaxar para começar a aula. E aí, depois que você começa, não significa que você vai continuar a aula com tranquilidade. Pode ser que no meio da aula tenha alguém que grita, epa, e começa tudo de novo. Eu me lembro quando nem me lembro por quê, mas a minha mãe foi chamada na escola, uma das vezes que ela foi chamada na escola por minha causa. Eu estava aqui no José Antônio Pereira. Eu me lembro que eu estava, assim, muito vagamente, que eu estava em pé em cima da carteira fazendo Olha um isso. discurso, alguma coisa, e todo mundo jogando aviãozinho, jogando, a sala estava uma coisa toda. E aí Pois todo é. mundo foi para a direção e minha mãe foi chamada, levei. Minha mãe era daquelas que a gente apanhava, né? A educação era da velha guarda. Levei umas boas reiadas, porque ela tinha um reinho, né, para não fazer mais aquilo. Mas assim, eu acho que todas as professoras deviam ser homenageadas, não no dia do professor, mas todos os dias, porque é um negócio muito,
muito, muito difícil. É Pensar difícil. isso 25 anos uma tarefa. Não, e não é 25, né? Aumentou Não, agora? aumentou, porque eu comecei a trabalhar, eu comecei na educação aos 20, 24, quando eu acho que eu assumi o primeiro concurso, mas eu vou me aposentar aos 62. Então eu vou trabalhar mais de 30 anos. 40, 20, 24 para 60. É, São quase 40. quase 40 Quase anos 40 para anos. conseguir, porque a idade mínima é 60 anos, 62 anos. Isso se não mudar, né? Eu espero que não mude, porque pelo menos assim já estou me preparando psicologicamente para chegar aos 62 anos. E ver se é possível viajar com a aposentadoria. Pois é, você sabe quando eu comecei a trabalhar na escola, eu pensava assim, olha, eu vou juntar um dinheiro, porque quando eu me aposentar, eu vou viajar. Mas agora eu já mudei de ideia, assim, se eu puder viajar, eu vou viajar agora mesmo, porque eu não sei Não se eu sabe vou como. ter saúde quando eu me aposentar. Porque na educação é muito isso, né? A gente fala, quando a gente chega no final da carreira, está todo mundo muito doente. É Então, verdade. a gente não aproveita mais depois, né? Poucos Tem professores que, têm. tem que viajar agora. Mas, deputada, como é que o movimento sindical entrou primeiro, foi o seu primeiro despertar político ou teve outro processo nessa movimento estudantil, alguma coisa assim? Olha, assim, a veia política acho que a gente tem no ambiente onde a gente vive, né? A minha família, minha mãe, meus tios sempre foram muito atuantes e preocupados, seja na comunidade de base na igreja, seja no sindicato. Meus tios também eram sindicalistas, então essa era uma vida que eu sempre convivi e aprendi, né? Mas eles moravam longe de mim, estava em São Paulo, outro no Paraná, um tio meu morava aqui em Mundo Novo também. Mas a gente sempre tinha esse contato e a gente sempre estava sabendo, acompanhando a política. Então, desde criança, eu sempre acompanhei muita política. Eu assisti o Fantástico, eu ficava indignada de ver a fome no Nordeste, que era um tema que era tratado todos os domingos, praticamente no Fantástico. Eu me lembro de assistir isso. Então, sempre tive um pouco essa convivência. Agora, atuar realmente, eu inicio essa atuação no movimento estudantil. Quando eu fui para a universidade, e também não entendia que eu era uma liderança, eu não tinha essa compreensão de que eu era uma líder, né? E quando eu cheguei na universidade, eu me lembro que de repente, as pessoas começaram, porque todo ano mudava a direção do Diretório Central dos Estudantes, né, do DCE. E aí começaram a dizer, Gleice, eu acho que você poderia assumir, né? Você não quer ir para a disputa e tal. Eu falei, eu acho que eu não tenho a menor condição disso, não compete a mim. Estou chegando agora na universidade, né? Então eu achava que Tô não estava... aprendendo. Estou aprendendo, né? Mas depois eu descobri que o movimento estudantil ele é uma escola mesmo. Então você tem que chegar e já entrar, não tem esse tempo para poder, de maturidade. Até porque quando está terminando, você está na monografia, fazendo outras coisas, encaminhando para sair. Tem que ser quando chega mesmo. E aí, assim, isso foi tomando uma força grande dentro da universidade, junto aos estudantes, e teve até um congresso dos estudantes em Cacilândia, e eu não tinha muito, eu falei, bom, o pessoal está falando, mas deve ser só conversa, né? Não é verdade. E eu me lembro que eu cheguei perto de um colega lá em Cacilândia, eu falei, e aí, como é que tá as eleições aí pro DCS? Está sabendo de alguma coisa? Ele falou, então, eu ouvi falar que quem vai assumir é uma menina chamada Gleice. E ele não... Depois de um tempo, ele olhou para mim e falou assim, mas não é você? Eu falei, então, acho que o negócio está sério, né? Então, acho que eu assumi o DCE nesse momento. Eu fui a primeira mulher presidenta do DCE, da UEMS, naquele momento, em 2003. Fiquei até 2004. E foi um ano assim de muito movimento, de muito trabalho, de muita relação com o movimento estudantil nacional, estadual. Naquele período nós construímos, fizemos o primeiro congresso da União Estadual de Estudantes e fundamos, de fato, a União Estadual de Estudantes aqui. Então a gente tinha uma vida muito ativa, né, naquele período. E nesse momento também nós organizamos o primeiro encontro nacional de mulheres estudantes. Foi em 2005 o encontro, mas nós começamos a organizar ele em 2004. Então, participei de toda essa organização. É quando a gente inicia esse trabalho junto com as mulheres feministas no Brasil inteiro. A gente traz o movimento feminista para dentro da UEMS naquele período e começamos a mobilizar as mulheres estudantes. Então, eu iniciei nesse contexto.
O sindicato, ele acabou sendo uma consequência do movimento estudantil. Porque como eu estava no movimento estudantil, tinha toda uma liderança, e a gente movimentava muito as estruturas da própria cidade, porque embora seja afiliada ao PT desde sempre, né, mas eu tinha, naquele período, eu tinha o prefeito Tetila, que era do PT, eu tinha o governo Zeca, que era do PT, e tinha o Lula, que era o presidente, que era do PT. Mas a gente liderava os movimentos pautando os governos municipal, estadual, nacional a todo momento, porque essa era a função realmente minha enquanto movimento estudantil. E nesse processo, assim, a gente dialogava com o sindicato, né? Então, quando eu assumi o concurso, imediatamente o sindicato já começou Se apropriou da sua história. Exatamente, se apropriou dessa história e se aproximou, e eu ainda tentei, eu falei, não, eu quero quero ficar aqui sossegadinho um pouquinho, mas essas coisas a gente Não escolhe. a gente não escolhe. Na verdade, a gente descobre com o passar do tempo que a gente nunca escolhe, a gente sempre é escolhido. Eu acho que, assim, a gente tem que também fazer por dom de ser escolhido, né? Claro. A gente tem que ter um Tem trabalho... que ter um currículo. Tem que ter um currículo, tem que ter um compromisso, mas a gente realmente não foi uma escolha... Assim, a gente aceita a escolha dos outros, né? Mas a gente realmente é conduzido ao processo. Acho que assim, só melhorar um pouco a minha intervenção, porque fica parecendo que não é necessário você lutar, você construir. Mas quando a gente constrói, que a gente está na luta, eu não sei se isso é uma coisa dos trabalhadores, há sempre uma depreciação por parte da gente, da nossa luta, da nossa personalidade. A gente acha que a gente nunca está à altura de determinados postos que colocam para a gente. Sim. Né? Eu sempre acho que eu fui escolhido porque eu era o menos pior, ou era um pouquinho melhor do que o meu adversário. E na verdade não é isso. Toda a nossa história nos projeta, toda a nossa luta nos prepara, deixa, né, no popular, deixa a gente com a casca mais grossa para ir assumindo gradativamente o posto. Mas a gente costuma dizer, eu não estou preparado, eu acho que não está no meu momento, eu não sinto. Mas muito, me parece isso muito dos trabalhadores que têm essa... Vem da educação essa... Acho que do compromisso, né? Assim, da preocupação, porque assumir um lugar desse é um lugar de muito trabalho. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então a gente sempre acha que, olha, será que eu dou conta disso, né? Eu tenho medo, né, de estar nesse lugar. E de fato é isso. Quando eu assumi o sindicato, né, quando eu cheguei numa gestão do sindicato, eu cheguei na vice-presidência já, né? E eu dizia, olha, não me sentia preparada para ocupar aquele espaço, né? Mas as pessoas olhavam para mim e falavam, não, você está pronta, assim, você vai aprender porque você já tem toda uma história de movimento, a gente te ajuda, e tem muito isso, né? A gente também não tem muito por onde correr. Quando elas dizem para a gente, você vai assumir isso, você pode dizer não e não, que elas vão estar sempre... e funciona assim, né? Vai assumindo, né? E a gente vai acreditando nas pessoas e de repente a gente vai assumindo. Acreditando que elas vão ajudar, nunca ajudam. Ajudam, elas até ajudam, mas assim, a gente acha que vai ser uma coisa e vai sendo outra, mas a gente vai se formando no processo. Mas você disse uma coisa interessante. Desde que eu comecei também nesse movimento, sempre teve alguém perguntando, por exemplo, você não vai ser candidata, né, a vereadora nas eleições? E eu sempre achava assim, não, imagina, vereador deve ser alguém que sabe muita lei, que tem que ter muito conhecimento sobre o processo, porque você tem uma responsabilidade sobre a cidade. Né? Então eu imaginava. Tem que legislar. Você tem que legislar. Olha que que é nome isso? bonito, né? Que hora que a gente come isso? É mais ou menos isso. E eu imaginava que isso era uma coisa assim muito difícil de se fazer. E aí eu comecei a frequentar as câmaras, né? Do processo da luta, me obrigou a acompanhar o dia a dia da vida dos vereadores, das vereadoras, no dia a dia da Câmara Municipal em Dourados. E de repente eu percebi que, olha, acho que eu poderia fazer melhor que isso. E aí foi num processo de convencimento, assim, primeiro de eu entender que, olha, é possível, né? E para eu conseguir chegar, algum momento, ter a coragem de fazer esse enfrentamento. Mas foi um processo também bem demorado. Essa virada de chave, essa consciência que a gente tem de classe, ela é chocante para a gente, quando a gente percebe
que a gente é utilizado pela política, pelos políticos profissionais, e quando a gente precisa não tem. Aliás, tem uma fala do Lula, quando ele decidiu abraçar o movimento de criação do partido, que depois de uma greve, de todo mundo participar da greve, dizer que era companheiro, que ia ser tudinho, ele vai para Brasília, que vai ser votado o projeto de lei que eles tinham preparado na greve toda. E ele bate de porta em porta dos deputados federais, e nenhum dos deputados federais votam com os trabalhadores. E ele sempre dizia que política, ele não era, ele era sindicalista, que não era. De lá, não é para ele. de lá ele voltou decidido que precisava de um partido que representasse os trabalhadores. Exatamente. E é muito isso, porque o espaço da política é o espaço de interesse de classe. Né? Sim. E ninguém vota contra seu interesse de classe. Exatamente. No Sinted em Dourados, a gente tem uma prática de sempre convidar a categoria para ir para a Câmara. Então, todos os movimentos, a todo momento que tem conflitos, a gente vai até a Câmara justamente com esse objetivo, de que, olha, nós temos que olhar para esse processo, porque são eles que estão decidindo a nossa vida. Então, a gente sempre fez esse trabalho. Mesmo assim, existe muita gente na categoria que acha que a política não deve se confundir com o sindicato, e eu acho realmente que nós não temos, o partido jamais pode determinar a pauta de luta. A pauta de luta do sindicato. Sim. Pelo contrário, eu acho que o sindicato tem que determinar a pauta de luta dos partidos. A gente sempre fez esse trabalho inverso, né? Então, eu sempre estive no sindicato, no movimento e no partido, mas sempre levando a pauta dos trabalhadores para dentro do espaço da decisão da política. Mas é fundamental, porque é nesse espaço realmente que define, é esse espaço que decide o dia a dia da gente no cotidiano. E de todos os trabalhadores, né? Porque é numa Assembleia Legislativa que a gente vai legislar sobre os impostos do governo, é numa Assembleia Legislativa que a gente vai debater sobre a saúde, sobre a educação, que a gente vai propor, que a gente vai votar. Então, tudo isso está dentro desse projeto. Então, a política, ela demanda a vida de todas as pessoas. Né? A gente tem acompanhado agora a reforma tributária que está zerando o imposto na cesta básica, pelo menos a gente espera que seja zerado mesmo, diminuindo o imposto nos remédios, principalmente os mais usados nas doenças crônicas, e que basicamente é os trabalhadores que arcam com essa despesa, e vai ser decidido o preço do remédio, o preço da comida, né? Ou seja, a gente paga para nascer, paga para morrer, e é a política que decide isso. É verdade. Né? É isso. Mas você disse que você aprendeu, teve essa visualização, a consciência de classe. Meio complicado também explicar o que é consciência de classe, mas vamos deixar isso para lá, né? Mas a hora que virou a chave do entendimento da política foi no sindicato, quando você viu como atuavam os vereadores. E aí você decidiu ser candidata? Olha, primeiro sobre consciência de classe, acho que a gente precisa também, é um tema às vezes um pouco teórico, difícil, mas é importante a gente compreender que assim, nós somos trabalhadores e trabalhadoras, independente. Se eu dependo do meu salário para eu poder sobreviver, nós somos da classe trabalhadora. É importante a gente sempre compreender isso, independente do meu salário. Se eu ganho um salário mínimo, se eu ganho 10 salário mínimo, 30 salário mínimos, eu sou trabalhadora. A gente precisa ter isso como compreensão, né? Não faz de mim, se eu dependo disso para a minha mensalidade, então eu sou trabalhadora. Acho que isso é importante. Quando a gente tem essa consciência, a gente consegue lutar pela classe trabalhadora. O fato, por exemplo, hoje, de eu ser deputada estadual, de eu ter um salário alto, não significa que eu não sou igual a um outro trabalhador que ganha um salário mínimo e que eu não tenha que compreender. Você está num cargo de representação. Eu estou num cargo de representação. Mas continua sendo trabalhador. Eu sou trabalhadora. Eu sou professora. Essa é a minha profissão, né? E eu tenho que estar sempre compreendendo essa luta, né? Essa luta de classe. E sou professora, sou trabalhadora, então tenho que lutar para que a classe trabalhadora cresça junto, né? Então, acho que se reconhecer como classe, ter consciência de classe é isso, é a gente entender que nós somos uma coisa só. E que a política e que o governo não vai dar presente para a gente. Não tem café de graça. Não tem café de graça. E que a gente só vai conseguir avançar quando a gente se une. Eu acho que é importante também a gente ter essa relação, essa compreensão. Porque quando a política, sobretudo as políticas nacionais, né, quando veio, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ela não veio para atingir uma determinada categoria, ela veio para
atingiu todo mundo, ela pegou todo mundo junto. Então, nós somos uma classe que é a classe trabalhadora. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Agora, a minha vinda para a política, ela aconteceu justamente, assim, eu não tinha nenhuma expectativa, mesmo compreendendo que era possível e que não era tão difícil esse lugar. Depois de algum tempo acompanhando as sessões, eu ainda resisti bastante porque eu não era realmente o meu objetivo, eu queria estudar. Eu tenho até hoje vontade de fazer um mestrado, ainda quero uma hora voltar, não tive tempo ainda, mas quero. E quando a gente passou pelo ano de 2016, que foi o período do golpe. E naquele momento, eu tinha, pela minha formação, pela minha compreensão, eu sabia que aquele golpe era contra a classe trabalhadora e que a gente iria passar por grandes prejuízos na vida da classe trabalhadora. Eu tinha essa compreensão e a gente fez muita luta na tentativa de dialogar com a categoria, com todo o povo, dizendo, olha, gente, o golpe não é contra Dilma, não é contra o PT, é contra a classe trabalhadora. E na sequência a gente viu aí as reformas, a reforma do ensino médio, que nós estamos tendo prejuízo enorme agora nas escolas, a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? Teve assim, uma sequência de Só reformou os nossos direitos, né? Reformou, retirou os nossos direitos, né? Uma sequência de retiradas de direitos que a gente conseguiu esses direitos com muita luta. Sim. Né? Nenhum desses direitos a gente ganhou. É sempre importante a gente lembrar isso, que a gente não tem um direito que a gente ganhou. Todos os direitos foram conquistados com muita luta. É sempre bom a gente lembrar isso, né? E naquele momento eu entendi, passamos 2016, tivemos o golpe, e aí a gente sentiu um cansaço geral das pessoas, né? E eu tinha consciência da minha liderança, da história que eu tinha construído em torno disso, e eu me senti naquele momento na responsabilidade de ir para uma candidatura, isso, a minha primeira candidatura em 2018, mas mesmo sabendo que eu não tinha a menor condição de ganhar uma eleição, né, eu entendi que eu tinha que ser candidata para deixar a pauta viva e a gente poder dialogar com os movimentos e manter ânimo. O melhor momento para defender a nossa posição é na eleição, quando Sim. você tem público, quando Exatamente. todo mundo para ouvir os debates e é a hora da gente fazer a defesa, né? Exatamente. E na minha compreensão, assim, quando a gente luta, a gente nunca perde. A gente sempre avança, a gente sempre acumula conhecimento e história para depois a gente avançar e ganhar. Então, naquele momento, eu entendi que eu tinha que ser candidata porque eu tinha uma responsabilidade histórica de pessoas que acreditaram na minha formação, de investimentos que o partido tinha dado, o sindicato, o movimento, assim, sempre acreditou em mim, me ajudou a me formar e eu tinha uma obrigação de devolver aquilo naquele momento. Então, em 2018, eu tomei uma decisão, e eu tomei a decisão de ser candidata no dia do golpe. Eu estava em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, a gente estava assistindo aquela votação da Câmara absurda naquele momento. A gente não sabia como era a Câmara naquele momento, e naquele dia foi interessante também, porque eu acompanhava a Câmara Municipal da minha cidade e eu achava, olha, acho que esse é um espaço que eu acho que todo mundo aqui pode fazer melhor do que alguns desses vereadores que aí estão, né? Todos os professores que estavam ali, as professoras, eu olhava para as pessoas na rua e eu falava, essas pessoas são melhor do que as que estão na Câmara Municipal. Mas no dia da votação, eu não sei se você se lembra daquele dia, eu estava no Vale do Anhangabaú e a gente começa a ver os deputados, eles votavam assim, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, tudo pelo meu, alguma coisa minha, eu voto pelo golpe. Né? E aí, naquele momento, eu compreendi o seguinte, olha, a gente precisa ter gente que vai lutar por todo mundo. Esse espaço da política é um espaço que tem que ter pessoas que compreendem o coletivo. Nós não podemos ter mais lá deputados que estão só dizendo pelo meu, pela minha família, né? E foi muito isso. Você pega os discursos dele, de todos eles, era pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família, por mim, e não pelos outros, e não pela classe trabalhadora, e não pelo Brasil, né? E não pelas pessoas, era só por uma questão individual.
Naquele momento eu tomei uma decisão, eu vou ser candidata em 2018. Foi naquele dia que eu tomei essa decisão, eu voltei de São Paulo decidida e comecei então a conversar com as pessoas. Eu falei, agora eu vou me candidatar, porque eu tinha consciência da minha história, da minha luta, e naquele momento eu entendi que eu não podia fugir daquele debate, né? Então, eu venho para esse espaço da política muito a partir de entender que eu sou responsável por um projeto coletivo. São 7 horas e 55 minutos, estamos conversando com Gleice Jane, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Deputada, antes de entrar no mandato de deputada estadual, tem uma pergunta que eu não sempre faço, principalmente para as mulheres. Mulher, mãe? Não. Não, mas casada, professora, feminista. Como que é enfrentar o patriarcado? Sei, em alguns momentos, vou, com todo respeito, você é uma mulher bonita. Já falaram que você chegou à presidência do sindicato porque era mulher, porque era bonita, alguma coisa nesse sentido? Olha, para mim não falaram não. Porque mas rodou essa conversa. Porque se falar, escuta. Olha, ser mulher nesses espaços da política não é uma coisa fácil, assim, porque, primeiro que a política não foi construída para as mulheres, ela é construída pelos homens na história. Até interessante, se você vê a vestimenta no regimento das casas, né, de leis no modo geral, eles falam para os homens, nem tem nada para as mulheres, ainda bem, porque eu não quero entrar naquelas vestimentas rigorosas. Mas, de qualquer forma, assim, esse espaço não era para as mulheres. Né? Então, em todos os lugares, nem no movimento sindical, a gente começa a fazer uma reivindicação, criar e enfrentar esses espaços e ocupar eles. Agora, a forma como as pessoas olham para a gente realmente é de que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, de não acreditar na gente. E a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que trabalhar dobrado. Então, ser mulher nesse espaço exigiu de mim perder muitas noites de sono, sábados e domingos estudando. Eu tenho que ler, conhecer, eu tenho que saber muito mais do que muita gente para eu conseguir me manter nesse espaço. Então, por exemplo, a gente estava numa greve, eu tinha que ir para uma mesa de negociação. Eu tinha que compreender de economia, eu tinha que saber como que estava as finanças do município, eu tinha que conhecer da legislação, então eu tinha que saber muita coisa para poder chegar numa mesa e para poder fazer a defesa. Então, isso exige de nós, mulheres, assim, quando a gente vai para esse espaço, uma demanda de trabalho muito maior. E exige da gente, às vezes, também, ter que falar alto, muito mais alto. A gente também, porque é um espaço onde é opressor e, às vezes, você tem que gritar para poder, olha, eu estou aqui, por favor, me respeite. Isso muitas vezes aconteceu, desde o movimento estudantil, no movimento sindical. Agora, em todo esse momento também, qual foi a estratégia que eu sempre utilizei e que funciona? A gente junta-se com outras mulheres. Então, no movimento estudantil, nós éramos várias mulheres juntas. Então, dentro da UEMS era até interessante, porque os meninos de outros municípios, eles tinham até uma dificuldade de conversar com a gente, porque falavam, lá só tem mulher, né? Como que a gente conversa com essas mulheres? Anos depois a gente descobriu isso, que eles tinham um certo receio de como nós vamos para Dourados conversar, mas lá só tem mulher, aquelas mulheres são doidas, elas são bravas, elas não... Então, porque a gente teve que construir essa imagem para poder se fortalecer. Né? E no movimento sindical também, a categoria de professoras é de uma maioria de mulheres, então eu sempre busquei estar próxima de muitas mulheres. E no mandato não é diferente. A gente tem lá uma cota para homens, mas a maioria do mandato é formado de mulheres. E na política, Mariana, é importante a gente dizer isso, a política é feita de mulheres. Ela não é dos homens. Quando você vai no processo eleitoral, quem é que vai bater de porta em porta, entregar material, conversar com as pessoas? Todas as campanhas que eu coordenei, 90% da equipe era formada por mulheres. As mulheres são formadas por mulheres. As são mais responsáveis. E pensando hoje, a boa parte das coordenadoras que a gente já contratou eram mulheres. Porque né? os homens dão trabalho, eles bebem, eles namoram, eles causam problemas. Né, com isso. Mesmo os casados, tal, que teoricamente teriam mais responsáveis, e as mulheres são mais sérias. São mais sérias, mais focadas, comprometidas, trabalham, sabem, são mais empáticas. Então, para a política, eu sempre formei as equipes, as coordenações, todas eram com mulheres. De mulheres. Sim. Veja bem,
nas casas, quem é que é a gestora, a liderança dentro das famílias e que consegue fazer gestão financeira, inclusive ganha um salário mínimo, vai no mercado, compra? As mulheres. Então, as mulheres, né, a gente só não tem a consciência disso, que é aquilo que a gente estava falando um pouquinho da consciência de classe, né? O que nós não temos é a consciência de que quem sempre gestou, quem sempre fez a política, quem determina somos nós. E, agora, o espaço da decisão maior sempre foi ocupado pelos homens. Né? Então, a gente precisa fazer um processo inverso disso. E esse processo também ele foi construído, muito parecido com essa luta de classe também, de dizer, olha, vocês não são capazes, vocês não são competentes, né? Então, as mulheres, de um modo geral... Vocês são frágeis. Vocês são frágeis, né? Essa ideia do sexo frágil, né? Como se nós não tivéssemos essa capacidade, essa habilidade. Essa é uma construção social e é uma violência psicológica social mesmo que se construiu em torno das mulheres, quando nós, na verdade, somos as grandes executoras de todas as políticas e de tudo que é das lideranças. Né? Outro dia eu participava de uma mesa e um vereador perguntou como que a gente incentiva a criar lideranças femininas. Eu falei, olha, as mulheres são lideranças. Quem lidera todo o processo são as mulheres. Quem lidera 70% das famílias são as mulheres. Quem é gestora financeira desses espaços são as mulheres. Então, nós não precisamos ser formadas, a gente já existe. Agora, nós precisamos, o que nos impede de estar nesses espaços é a divisão do trabalho doméstico. Porque chega no final de semana, enquanto os homens vão jogar um futebol, vão para uma mesa de bar tomar uma cervejinha e falar de política, as mulheres estão na faxina. Chega à noite, enquanto os homens estão assistindo um jornal, chega em casa cansado, deita no sofá, assiste um jornal, as mulheres vão fazer a janta, vão cuidar da tarefa. Então, enquanto a gente não tiver uma divisão do trabalho doméstico, compreendeu? O trabalho doméstico ele é uma responsabilidade de todas as pessoas que moram, né, na casa e que ele tem que ser dividido de forma igual, nós vamos ter dificuldade de ter mulheres nesses espaços. Né? Então, ser mulher nesse espaço demanda assim, uma série de elementos que são difíceis realmente de enfrentar. A gente ter que sair desse lugar de mulher dentro de casa, de cuidar desse espaço como se esse fosse... Né, o espaço mais importante de obrigação das mulheres e ter que dizer, olha, quantas vezes o meu pai falou assim para mim, a sua blusa não está passada. Eu falava, não está mesmo, porque eu não tive tempo de passar a blusa. Eu tenho uma reunião do sindicato para ir, eu vou com ela amassada, porque a luta é mais importante, né? Então, mas havia uma cobrança. Né, uma cobrança da própria família dizendo, olha, você não está fazendo o seu serviço bem feito lá dentro de casa. Né? Então, e nós, mulheres, precisamos sair desse medo também, desse julgamento da sociedade e dividir essas tarefas com todo mundo, né, para a gente poder ocupar esses espaços. Não é fácil, mas é possível. E é importante as mulheres saberem que é possível e que a gente precisa caminhar juntas. Quando a gente caminha juntas, a gente muda. E também não é fácil, Mariano, e a gente fala muito isso no movimento de mulheres, quando as mulheres se juntam e elas têm uma decisão e elas sabem o que elas querem, elas mudam. Elas mudam uma sociedade, elas mudam o mundo, elas têm força. As mulheres têm muita força. Você dizendo desse jeito, eu fico até com medo aqui. A gente não quer um mundo só para as mulheres, fique tranquilo. A gente quer um mundo melhor para nós, para os homens. Pode deixar, pai, eu salvo você. Você vai ficar em casa, limpando a casa. Mas veja só, olha, é uma brincadeira, mas é isso. A gente passa medo e por isso existe esse processo de opressão. Então, olha, mulheres, vocês ficam aí na sua casa, porque se vocês saírem desse espaço e ocupar a política, a gente muda a política, né? A gente muda a sociedade. Então, existe realmente uma preocupação. Muita pergunta assim, o que eu vou fazer se elas ocuparem meu espaço? E como se todo o espaço do mundo fosse meu. Vão ser quens. Vão virar quens. O filme da Barbie agora, que está causando toda essa revolução. Preciso assistir esse filme, já me falaram muito, eu ainda tenho que assistir. Parece que tá bem legal, né? Tá muito legal, tá muito bom. Mas um dia, eu sempre falava isso com as alunas na escola, e eu dava aula na EJA, e um dia um aluno muito revoltado falou para mim, professora, mas as mulheres agora querem ocupar todos os espaços das profissões dos homens. Onde que nós vamos trabalhar? Eu falei, oxe, mas olha, vocês têm louça para lavar,
casa para limpar, tem filho para cuidar, ocupe os nossos. Ocupe os nossos e aí a gente vai conseguir construir uma sociedade igualitária, sem violência. Né? O que a gente quer? O que as mulheres querem? A gente quer uma sociedade que seja igualitária, com respeito, sem violência, que tenha educação, saúde para todo mundo. Né? Então, o que a gente quer é isso. E é justamente esse medo que a gente provoca, às vezes, de querer algo bom para todo mundo, porque quando as mulheres estão sempre no olhar do cuidado com a família. Esse é o nosso lugar. Então, quando a gente quer alguma coisa boa, a gente quer para todo mundo. Então, nessa lógica do capitalismo, não pode ser bom para todo mundo. Alguém tem que ganhar mais que o outro. Né? Então, por que há um medo, inclusive, de que a gente ocupe esses espaços? Porque a gente pode transformar ele. E a gente transformando, a gente pode retirar o lucro dos homens brancos, já tem transformado, ricos. A gente tem transformado. Tem transformado muito. Vamos para um break, Mariana, que tem bastante. Vamos para o break, mandato, a gente tem que falar do mandato e daqui a pouco o Jason manda mensagem, que ele já falou que a gente não pode atrasar o break. Então vamos lá. Vamos para um rápido break e a gente volta falando agora do mandato de deputada estadual. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia 106! Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. Tá rolando promoção aqui na Nova 106 FM. Legal! Quer ganhar um salário mínimo para presentear o seu paizão no Dia dos Pais? Ah, eu quero sim! Então vamos lá! Para participar é muito fácil. Basta mandar uma mensagem no nosso WhatsApp no 981311063. Dizendo meu paizão é mais Boa Noite 106. E pronto, já está concorrendo. Só não esqueça de colocar o seu nome completo e o nome do seu bairro. O sorteio rola dia 11 de agosto, sexta-feira, às 21 horas, no programa Boa Noite 106, com Niele Oliveira. Aí é só cruzar os dedos e boa sorte. Promoção Meu Paizão com dinheiro na mão. É só aqui, na sua Nova 106 FM, a mais ouvida da região. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854 no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. WhatsApp 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica, com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. Bom dia. Bom dia 106. 8 horas, 8 minutos na Cidade Morena. Bom dia para você que chegou agora. Estamos falando com Gleice Jane, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, residente em Dourados, agora temporariamente residente em Campo Grande também, né, deputada? Residente em Dourados e Campo Grande agora, né? E na estrada, né? Agora eu sou residente do estado. Vamos falar de 113 dias de mandato. Nossas lutas tomaram posse. A deputada teve todo um processo para você assumir esse mandato. Falar um pouco da perda do Amarildo. Eu conheci o Amarildo
no início, quando a gente começou o Partido dos Trabalhadores, não éramos próximos, mas eu o conheci muito, desde a sua primeira candidatura, quando ele foi presidente do sindicato, do fisco, todo o processo eu conheci o Amarildo. E a gente o perdeu recentemente e você tomou posse. Obviamente isso não diminui, porque você fez uma disputa, estava apta a tomar posse, foi uma fatalidade. Não quero falar disso, né? Mas só para situar as pessoas, para não falar que a gente não falou de um companheiro que é muito caro, que era muito legal com a gente, gostava muito do Amarildo. Mas enfim, você chegou na Assembleia. Como é que foi essa posse? Esse susto? É um susto, assim, é uma história difícil mesmo, porque... Bom, primeiro que o Amarildo realmente era um companheiro importante, e a gente tinha um sonho, assim, essa candidatura e esse mandato, ele foi construído desde que a gente começou, trouxe o feminismo para dentro da universidade lá em 2004, em 2005. Naquele período a gente começou a construir esse projeto. Não era eu que tinha que assumir, a gente tinha um projeto, olha, alguém assume isso. Mas existia esse projeto coletivo. Então, a gente, quando eu tomei a decisão, olha, eu vou ser candidata, imediatamente as pessoas estavam em volta desse projeto e falaram, olha, então é esse projeto que a gente vai implementar e que vai ser o projeto da sua candidatura. Da nossa, né? Eu sempre digo que sempre somos nós, nunca é sobre mim, é sobre nós. E tivemos o processo da disputa. Em 2020, eu fui candidata e por 10 votos eu não assumi a vereança em Dourados também. Eu fui a 5ª mais votada na cidade, mas a gente não fez... legenda. Fizemos legenda. E o companheiro que fez 10 votos a mais que eu ficou, e é um companheiro maravilhoso também, que é o Elias Esti. Mas isso vai marcando, né, uma história assim. Poxa, faltou 10 votos. Eu sempre fiquei muito tranquila com isso, mas as pessoas ao entorno vai criando expectativa. Dessa vez, nós tínhamos também uma expectativa de que a gente iria entrar já num primeiro momento, né? E faltou, acho que em torno de 4 mil votos para a chapa toda, para a gente conseguir ter mais uma cadeira. Então, isso, mais uma vez, fala, poxa, por pouco a gente não consegue. Eu sempre fiquei no pouco, né? E aí, acontece essa fatalidade, uma situação muito triste. E isso acontece no momento em que eu estou doente também. Porque eu estava me recuperando de uma síndrome de Guillain-Barré. O Amarildo faleceu 11 dias depois que eu estive paraplégica numa cama do hospital. Nossa Senhora. Né? Então isso, assim, eu estava num momento, pior momento meu, porque em todos os momentos da minha vida, por pior que estivesse, eu tinha saúde. Mas naquele momento eu não tinha saúde, eu não tinha condição nenhuma de assumir qualquer trabalho. E foi um momento muito difícil, porque a gente passava por uma perda, a gente tinha uma expectativa de uma história que a gente construiu e uma saúde frágil que não me dava garantias de que eu iria poder assumir, porque eu passei por uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença rara e que eu não tinha certezas de como seria, né, o processo, quanto tempo demoraria para eu me recuperar. Então, a gente assumiu o mandato. No dia da posse, eu tinha muito... O meu medo maior era, será que eu vou conseguir ficar em pé até o final do discurso? A gente atrasou quase mais de um mês para poder assumir, e eu tinha esse medo ainda, né, de se eu ia conseguir isso. E a gente tomou posse, assim, a gente fez questão na posse de trazer os movimentos, de trazer as lutas, porque era sobre isso que a gente estava falando, né? E a gente queria também fazer essa transição, dizendo, são as nossas lutas, são as lutas do Amarildo, né? Não é sobre trocar uma pessoa, é sobre dar continuidade em uma história que já havia começado anteriormente com o companheiro Amarildo, e que a gente iria assumir esse espaço também, com as lutas dele e com as nossas, e trazer as nossas lutas também. Então, por isso, a gente sempre trouxe isso muito forte. Esse é o mandato das lutas. Não é o mandato da Gleice, é o mandato das lutas. É o mandato das mulheres, é o mandato do movimento negro, é o mandato do movimento indígena, da educação, da classe trabalhadora. Então, a gente sempre trouxe isso como uma prioridade, né? E a gente chegou nesse mandato com essa responsabilidade de, como a gente traz as lutas, a gente tem que fazer a escuta,
Então a gente traz nesses 113 dias, né, no primeiro momento, e a gente comemorou 113, não é à toa, é porque é 13 realmente. A gente traz para esses 113 dias, no primeiro momento, a escuta. Nós fizemos seminários, nós fizemos audiências públicas e participamos de reuniões e de uma assembleia. Essa semana eu comecei a semana, no dia 31, participando de uma assembleia da educação, porque eu quero ouvir o que os professores e as professoras estão querendo, o que eu posso fazer em relação às condições de trabalho das pessoas na escola para a gente poder melhorar. Então, a gente fez esse trabalho de escuta nesse primeiro momento. Foram 113 dias de escuta, e de uma escuta qualificada. Então, a gente quis ouvir. Chamamos um seminário da saúde das mulheres. Ouvimos mulheres de vários segmentos, né? Elas trazem as suas dores, a sua percepção. E a gente quer discutir a saúde, não a partir dos hospitais, o que precisa... A verba hospitalar. Não quero discutir a verba. É um poço sem fundo. É um poço sem fundo, porque a gente está discutindo uma solução para um problema que nós temos que discutir como é que nós vamos evitar o problema. Eu não quero resolver o problema, não quero que as pessoas adoeçam. Nós precisamos começar a discutir e a pensar política para garantir que as pessoas não adoeçam. Acho que isso é muito mais sério nesse momento do que a gente, obviamente que a gente tem que garantir, os hospitais têm que dar conta, a gente vai fazer esse debate também, mas nós precisamos ampliar esse debate no sentido de garantir qualidade de vida. Né? No seminário, por exemplo, que nós fizemos sobre a saúde, as mulheres digam, olha, o que por que estamos adoecendo? Estamos adoecendo porque nós temos muita opressão, porque a gente está sobrecarregada de trabalho, porque a gente está comendo mal, porque nós estamos comendo uma comida cheia de veneno, porque nós estamos comendo processado, porque a vida está muito rápida e a gente não está dando conta de preparar um alimento com saúde. Então, assim, as condições em que a gente está vivendo é que está nos adoecendo. Então, para a gente poder ter saúde, nós precisamos eliminar isso, né? E aí isso vai trazendo para a gente um monte de outras questões para a gente debater. Nós apresentamos alguns projetos que nós apresentamos, e entre eles nós temos um projeto da bancada, que é um projeto para proibir a pulverização aérea de agrotóxico no Estado. A gente quer fazer esse debate. Esse é um projeto que a gente apresentou enquanto bancada, e tem que ser enquanto bancada, porque ele é um projeto de uma pauta difícil. Isso é um enfrentamento difícil com o agronegócio, porque agora eles estão colocando, inclusive, com drones, né? Eles especializaram, se eu vi uma reportagem, com drones, companhia com drones. Não bastasse a de trator, a de aviação, agora eles estão com drones. E isso é um absurdo, porque na medida em que você passa isso no ar, isso vai longe, o vento joga isso lá na cidade, as pessoas estão respirando esse ar com veneno. Os rios estão contaminados. Em Dourados, o nosso rio tem 33 venenos. É o rio que abastece a cidade com água. Então, as pessoas estão tomando 33 venenos todos os dias, né? Então, como é que a gente vai garantir saúde para essas pessoas nessas condições? Então, nós temos que discutir questões estruturais da sociedade para a gente poder garantir saúde para as pessoas, né? Então, a gente fez esse debate da saúde, nós fizemos um processo de escuta dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. O pessoal da enfermagem pediu também para a gente uma audiência. A gente tem feito esse trabalho na defesa da enfermagem. No processo que eu estive doente, internada no hospital, eu fiz muita escuta das trabalhadoras da saúde, porque estava sempre ouvindo elas contando histórias, como é o dia a dia de uma enfermeira. Elas saem do hospital e elas passam lá para dizer, tchau, tô indo, bom descanso. Não estou descansando não, estou indo para o outro plantão. Né? E de plantão em plantão, não tem tempo para ficar em casa, não tem convivência com a família, né? É impossível a vida da enfermagem da forma que está. Então a gente veio colocando essas pautas. Apresentamos um projeto que foi votado ontem, na primeira votação, que é um projeto de conscientização sobre a entrega legal, né, para que as mulheres que estão gestantes, que não querem e que não têm condição de estar com seus filhos, mas que elas possam fazer uma entrega legal para que outra família assuma o cuidado dessa criança, né, e foi um momento importante. É o primeiro projeto nosso que é votado na Assembleia, e um projeto que demanda assim, um cuidado especial com as crianças, né? Então eu fiquei muito feliz ontem também os 113 dias também foi marcado por
por essa vitória, por esse projeto que a gente apresentou. Nossa, eu não sei, eu tenho uma irmã que ela tem 2 meninas filhas do coração. E ela narra que a entrevista que o juiz faz com a mãe e ela adotando, e a mãe que fala, diz que é uma coisa fria. Diz que o juiz, ou a juíza, não lembro, disse que falou para a mãe assim, você está sabendo que você está entregando sua filha, que você não tem direito, que você perde todos os direitos e tal. É um massacre, né? Ela lembrar tudo isso. Se a mãe já está entregando, já está frágil, já está fragilizada, já tem tudo isso. É um processo muito dolorido, aí né? diz que a mulher com a cabeça baixa, chorando, acenando que sim. É um negócio, tem que ser uma coisa mais humana, um negócio Exatamente, mais... exatamente. Assim, eu me lembro de várias histórias, tem uma história que eu me lembro de acompanhar nas redes sociais, assim, o processo a sociedade ela é muito cruel com as mulheres, em vários segmentos, em várias situações, e nessa situação principalmente. Quando se fala em maternidade, quando se fala em filhos, a responsabilidade sobre as mulheres é muito grande, né? Eu me lembro de uma história de uma menina jovem, 18 anos. Ela foi violentada pelo namorado, engravidou, não teve coragem de falar para a família. E ela levou essa gravidez adiante. E quando ela ganhou o bebê, eu não sei em que condição ela teve essa criança. Ela pegou um ônibus, veio até Campo Grande, entregou a criança na mão de um guarda e disse, olha, achei essa criança, está aqui, e voltou e foi embora. O guarda, obviamente, que percebeu que tinha alguma coisa estranha, foi atrás dela, e aí descobre-se toda a história dela. Isso vai para a mídia. A opinião pública foi muito cruel com essa jovem. Né? Olha, a jovem foi violentada, ela tem uma história difícil, ela não tem condição de estar com essa criança, ela fez a opção de ter a criança, de entregar, mas ela sofre uma violência social muito grande, né? E essa é a realidade com as mulheres. A mulher não tem condição de cuidar da criança, ela está numa situação de desemprego, de vulnerabilidade social, ela sabe que uma outra família pode cuidar dessa criança, é dolorido, né? Mas quanto mais tempo você passa para poder resolver isso, mais dor você tem. Então, é melhor que a criança seja entregue já no primeiro momento. A mulher tomou decisão, eu não tenho condição, eu vou entregar essa criança. Ela se prepara psicologicamente durante o processo da gravidez. Ela entrega a criança já no hospital. E é uma história que não vai ter fim, obviamente, porque isso vai ficar uma marca. Mas essa criança é adotada imediatamente por outra família, porque as famílias querem adotar a criança bebê ainda, né? O processo é rápido, porque para quem também quer uma criança... o processo de espera, uma criança que está num abrigo, é muito dolorido. Eu tenho uma cunhada também que adotou uma criança e a gente acompanhou esse processo. Assim, ela ia todos os dias ver ele no abrigo, ele se sentia rejeitado porque ela não levava ele embora. E ela falava, olha, eu sou sua mãe, mas eu não posso te levar. É muito difícil para uma criança essa compreensão. Então, a gente precisa... encurtar esses tempos, encurtar esses processos burocráticos. Agora, é preciso que a gente faça um processo de conscientização da sociedade. A sociedade precisa também entender isso e acolher essas mulheres, né? E essas crianças também. As famílias que estão no processo de adoção, a gente sempre pensa na família que quer adotar e na criança, mas a gente nunca considera essa mulher que está deixando essa criança por algum motivo. Não é à toa. Com certeza. Nunca é à toa. Então, é importante. E mesmo que fosse também, é um direito dela. A maternidade é uma coisa imposta para as mulheres muito forte, que a gente precisa discutir isso com a sociedade. Olha por quê. Né? E não ser mãe também não é uma coisa fácil. Eu sofro esse preconceito também a todo momento. Mas você não teve filho, mas você não quer ter filho, mas você não pode ter filho. Né? Por que você não Sempre tem filho? Sempre tem que ter uma explicação, né? Tem que ter uma explicação. Quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Quem vai cuidar de você? Como se filho cuidasse da gente. Oh, que horror! Quem vai cuidar de você quando você envelhecer é complicado, né? Não, mas eu li um livro faz muito tempo que dizia que as famílias empobrecidas, pobres, pensavam no filho como seu processo de aposentadoria, como seu seguro, que quando envelhecesse sempre teria um filho para cuidar, e por isso tinham muitos filhos, porque eles eram pobres e tal. E era
uma compreensão social. Teve uma época isso muito forte. Até hoje se espera, né? Se espera muito, tem-se essa história. Sim, essa relação, e isso muito porque o Estado também não assume a responsabilidade do cuidado com a pessoa idosa, né? Que é outro debate que a gente também precisa fazer. Assim, quem cuida das pessoas idosas são as famílias, são as mulheres. Na grande maioria das vezes das famílias, são as mulheres que estão nesse trabalho. Elas têm um trabalho dobrado. Acho que na Argentina, se não me engano, teve uma lei aprovada que as mulheres que se dedicam, as tidas profissionais do lar, né, as do lar, passaram a ter direito à previdência e à aposentadoria, mesmo sem tempo de trabalho justificado em carteira ou sem contribuição para o sistema de previdência, tiveram direito. Foi aprovada uma lei que aprovaram a aposentadoria. E é fundamental, né? Porque essa produção das mulheres, ela é fundamental para garantir a produção do país. Nós não vamos ter pessoas trabalhando, construindo, produzindo riqueza para o país se não tem as mulheres... Cuidando da prole e cuidando do marido. Exatamente. E às vezes fazendo todo o trabalho de produção econômica e também cuidando dos lares, né? Então, esse realmente é uma legislação importante. 8h25 na Cidade de Morena. Deputada, quero agradecer a gentileza, a simpatia da sua entrevista, adorei conversar contigo. Se eu deixei de perguntar alguma coisa, se tem alguma coisa no mandato que você quer tornar público, fique à vontade, nosso microfone está à sua disposição. Bom, tem muita coisa para falar, acho que nós precisamos fazer mais umas 10 entrevistas dessas para a gente poder falar. Vamos fazer um especial. Eu só gostaria de dizer assim, olha, o nosso mandato é um mandato das lutas, né, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, das pessoas que têm vontade de mudar essa estrutura realmente. Então, nos acompanha aí pelo Instagram, é Gleice Jane PT, tá o nosso Instagram. Mande sua proposta, a gente vai olhar com carinho, né? Faça esse trabalho, porque esse é um trabalho de diálogo realmente, a gente está nesse processo de escuta. Então, nos sigam aí pelas redes. Projeto e proposta, a gente tem um monte, nós estamos com uma equipe muito boa, produtiva, cheia de energia. Outro dia me apresentaram 2 projetos, eu falei, gente, vocês vão apresentar 2 projetos na semana? Não, deputada, se a gente tem proposta para o ano inteiro. Não é só agora, não. Então, assim, a gente está numa equipe bem animada, trabalhando bem, com muita vontade de ver essas lutas realmente terem resultado. Agora, a gente sabe também que o nosso mandato só vai dar certo se tiver as lutas acontecendo. Então, é importante que as organizações de bairro, que os movimentos sociais, que as pessoas que estão nos ouvindo participem do seu sindicato, participem do movimento. Vamos construir sonhos coletivos para a gente poder garantir mais políticas, mais políticos, mais pessoas nesses espaços da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, mais mulheres. Por favor, mulheres, venham para esse projeto, que esse projeto é nosso, a gente precisa ocupar esses espaços. Gente, 8h27 na Cidade de Morena. Obrigado mesmo, obrigado à sua equipe que eu peguei no pé. Olha, eu liguei para a Rejane um par de vezes, e a deputada, aí eu encontrei com você no... Eu estava doente, assim, estava com dificuldade. Não, ela me disse isso, ela me disse. Exatamente. Ela me disse. Que foi um processo difícil, agora eu digo, olha, eu estou começando agora. Não tô querendo queimar minha amiga Rejane, não. Mas eu falava assim, não, mas a gente faz pelo rádio, põe pelo rádio e tal. Porque é a novidade, né? A chegada de uma mulher petista na Assembleia era novidade, né? Então eu queria fazer naquele momento. Não, mas ela está doente e tal, Paraná. Ela justificou. Mas obrigado, a gente está à disposição. Vamos falar com a sua assessoria para mandar as notícias para o nosso site. Nosso site está à disposição para tornar público as ações do mandato. Sem quantidade, pode mandar toda a produção que a gente está publicando no nosso site. Mas vamos nos despedir, senão, como te faz, a gente fica conversando aqui. 8h28. Amanhã a gente volta com quem, Mariana? Amanhã é o Hamilton, presidente da Associação de Bairros aqui da Vila Palmira. Opa, prata da casa amanhã. Prata da casa. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos ilumine e nos proteja nesse dia. Até amanhã. Até amanhã, gente. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã tem
106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua nova 106 FM. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854 no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. WhatsApp 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande.